Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que, pela minha fé, eu transportasse montanhas de um lugar para outro, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno, não arde em ciúme, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. O amor não se comporta com indecência. Ele não procura os meus nem os seus interesses. O amor não se exaspera, não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. A você que está me assistindo, quero desejar tudo de bom. Nós podemos observar, tanto nessa passagem bíblica que eu recitei para você, quando diz lá, ainda que eu tenha toda a fé, ela pode ser uma fé de remover montanhas de um lugar para outro. Se não tiver amor, nada serei. Mas não é só isso que nós encontramos que respalda essa realidade da fé como não padrão de salvação. A fé, ela é um veículo que conduz à prática do amor. O que nós encontramos no capítulo 2 de Tiago? Nós encontramos lá a relação da fé com as obras, com as boas obras. Meus irmãos, qual é o proveito que existe se alguém disser que tem fé e não tem obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? O amor é a doutrina que Jesus trouxe para a humanidade. A fé é uma auxiliadora do homem na busca do amor. A fé é um dom, é como a compaixão, a misericórdia, que o homem deve se apossar desses atributos que Deus lhe oferece para que ele possa praticar a doutrina que Jesus lhe trouxe, que é o amor. A fé não é padrão de salvação. O amor é tudo. Lá em 1 Coríntios 13, nós encontramos a respeito da fé e do amor o seguinte: ainda que eu tenha toda a fé, de maneira tal que eu possa tirar uma montanha de um lugar para outro, e não tiver amor, nada serei. E o que nós encontramos no capítulo 2 de Tiago?
nós encontramos Tiago dizendo o seguinte: que proveito terá uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras? Que proveito há nisso? Nenhum. Logo nós podemos concluir que em Tiago a relação da fé é com as obras. Lá em 1 Coríntios 13, a relação da fé é com o amor. Logo, obra é amor. Obras nós sabemos que são feitas pelas nossas atitudes em relação às outras pessoas. O amor é respaldado pela generosidade, pela compaixão, pela misericórdia. Olha, só para a gente lembrar aqui uma passagem de Jesus conversando com os judeus, chamando de hipócrita, chamando de fariseu, porque eles davam o dízimo do cominho, davam o dízimo do endro e da hortelã, mas não usavam de misericórdia. Então, que proveito essas pessoas tinham em dar o dízimo se não tinham misericórdia, se não tinham amor, porque a misericórdia respalda o amor. E voltando à realidade lá do capítulo 2 de Tiago, vamos dar continuidade ao que nós encontramos ainda, inclusive relacionado à questão das obras. Se um irmão tiver necessitado de comida, de alimento, de roupa, ou os outros disserem, aqueles que têm fé, não é? Disserem que não, vá em paz, vá se agasalhar, vá se alimentar, despachar a pessoa, mandar a pessoa embora, e não lhe der comida, e não lhe der roupa para vestir, que proveito há nisso? Está lá. É a epístola de Tiago, lá nos Evangelhos. Está dizendo isso. Que proveito há se eu não encher a barriga, se você não encher a barriga dessa pessoa, se nós não dermos roupas para ele vestir, se não dermos agasalho para ele? Que proveito há nisso? E continuando, para ficar mais interessante o que estamos dizendo aqui, lá do capítulo 2 de Tiago, se aquele que diz que tem fé não tiver obras, sua fé é morta. E alguém dirá, tu tens fé? E esse alguém dirá, eu tenho obras. Mostre-me tuas obras pela tua fé, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Só que o demônio não será justificado pelas obras, pelo amor, porque ele não ama, ele não tem obras. A fé não é padrão de salvação. Precisamos entender isso. É impressionante a palavra que Jesus nos dirige. Paralelo à palavra que Jesus nos dirige, vem o bojo, a sabedoria. Ele nos dá a sabedoria para que nós entendamos aquilo que ele está nos dizendo. E lá no versículo 20 em diante, faz-se referência ao homem insensato. Crês, pois, ó homem insensato, que a fé sem obras é impotente, não vai para lugar nenhum, não faz nada, não há nada de novidade nesse tipo de fé. O assunto fala ainda a respeito de Abraão, que foi justificado pelas obras. Fala de uma mulher chamada Raabe, que era prostituta e que fora justificada pelas obras. E no versículo 24 nós encontramos, abre aspas, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente.
Fecha aspas. Então, a função da fé aqui é tal qual a função da misericórdia, a função da compaixão, dos sentimentos bons que ajudam na prática do amor, na prática das boas obras. O amor, e somente o amor, é padrão de salvação, é padrão de justificação do homem. E muito obrigado, e eu desejo um grande abraço a você que está me ouvindo.